O texto lá de Romanos, agora em português, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos refletir nesta manhã sobre o discipulado cristão. O que é ser um discípulo de Cristo? Esse assunto, ele tem várias abordagens. Nós vamos estudá-lo a partir da abordagem que esse texto apresenta. Obviamente, esse texto não esgota o assunto sobre o que é ser um discípulo de Jesus Cristo, mas nos ajuda muito, nos dá alguns conceitos, esse texto nos traz alguns conceitos que são assim fundamentais, são alicerces para a compreensão do que é ser um discípulo de Jesus Cristo. Introduzindo esse tema, eu já questionaria: o que é ser um discípulo de Jesus? Seria o fato de sermos religiosos, isso nos torna discípulos de Jesus? Hoje estamos aqui num dia em poucas pessoas, em função do tempo, em função da pandemia, né? Seria o fato de sermos frequentadores de igreja, isso nos torna discípulos de Jesus Cristo? Sermos conhecedores das Escrituras, da Bíblia, isso nos torna discípulos de Jesus Cristo? Eu me lembro sempre aquilo que Tiago, irmão de Jesus, um dos escritores da Bíblia, ele nos diz que o diabo, ele sabe que Deus existe, ele sabe que Deus é um só, e treme diante de Deus. Ou seja, o diabo, ele conhece muito bem as Escrituras. Eu ousaria dizer que ele conhece melhor do que nós. Mas isso não o torna discípulo de Jesus Cristo. Então, embora o conhecimento das Escrituras seja muito importante, fundamental para sermos discípulos de Jesus, isso não é uma condição suficiente. Há pessoas que conhecem a Bíblia para combatê-la. Ser discípulo de Jesus é saber orar no culto, é saber pregar. O fato de eu estar aqui como um pregador da Bíblia, isso me torna discípulo de Jesus? Certamente não, certamente não. Ser líder da igreja, praticar obras de caridade, o simples fato de estarmos envolvidos com ações de caridade, isso nos torna discípulos de Jesus Cristo? Então todas essas coisas que eu disse são importantes, mas não são suficientes para sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. E nesse texto Paulo nos dá algumas instruções sobre o discipulado cristão. Mas antes de entrarmos no texto, é bom sempre a gente ter uma noção do propósito de Paulo ao escrever a carta aos Romanos, algumas noções do contexto em que esta passagem foi escrita. Paulo estava em Corinto, provavelmente estava em Corinto quando escreveu esta carta, provavelmente nos anos 55 a 57 depois de Cristo. Paulo, quando escreveu esta carta, ele tinha um propósito. Ele disse ao escrever aos Romanos: olha, eu estou aqui em Corinto, o meu desejo é ir para Jerusalém, levar as ofertas que foram recolhidas pelos irmãos da igreja da Macedônia e da Acaia para os irmãos pobres de Jerusalém.
Ele tinha essa intenção. E ele então escreve aos romanos, porque ele também, depois de passar por Jerusalém e cumprir esta missão de entregar as ofertas aos irmãos pobres da cidade de Jerusalém, ele tinha o objetivo de ir pregar o evangelho na Espanha. Ele achava que já havia concluído o seu ministério nas regiões ao leste do mar Mediterrâneo, e ele queria ir para o oeste, mais especificamente para a Espanha, e no caminho da Espanha ficava quem? Ou o quê? Que cidade? Roma. Então qual era a intenção de Paulo? Olha, eu vou, entrego as ofertas, e depois eu vou para Roma. Depois eu vou para a Espanha, mas vou passar por Roma, e quero vê-los, e de lá, ele queria estabelecer uma base de apoio para o seu projeto missionário. Ele queria que os irmãos o acolhessem como missionário da igreja de Roma e apoiassem o seu envio para a Espanha, como todo missionário precisa, em termos de apoio espiritual, orações e apoio financeiro também. Tudo isso que eu estou lhes dizendo está aqui pensei que era a minha Bíblia, está aqui em Romanos capítulo 15, versos 23 a 25, preste atenção, Romanos 15, versos 23 a 26, olha, tudo que eu lhes disse, até o título da Sociedade Bíblica, aqui nessa passagem, aparece como os planos de Paulo. Romanos 15, 23 diz assim: agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, as regiões que ele havia pregado o evangelho ao leste do mar Mediterrâneo, desejando muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e para lá, para a Espanha, seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Ele queria ter comunhão com os irmãos de Roma e ser enviado por eles para a Espanha. Mas agora estou de partida para Jerusalém, olha o que eu lhes disse, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então veja, esse é o contexto da escrita da carta. E como Paulo queria se tornar um missionário da igreja de Roma, ele apresentou as suas credenciais. Quais são as credenciais? Nesta carta, Paulo apresenta as suas credenciais. Quais as credenciais de Paulo? Aquilo que ele pregava. Aquilo que ele pregava. Porque as pessoas precisavam ter confiança em Paulo, como missionário, para apoiá-lo nessa empreitada. O que ele prega? Qual é o pensamento dele? Qual o conteúdo da mensagem dele? E aí Paulo começa a mostrar na carta o que ele pregava. A carta aos Romanos era dividida basicamente em duas seções. Nos capítulos 1 a 11 é uma seção mais conceitual, mais teórica, aquilo que Paulo pregava. E nos capítulos 12 até a 16 é uma seção prática. Como aplicar aquilo que foi ensinado nos capítulos 1 a 16. 1 a 11. A questão prática, os capítulos 12 a 16, sendo no capítulo 16 também aparecem muitas saudações do apóstolo. Então, nessa primeira parte, olha o Paulo diz para eles: irmãos, o que eu ensino, na verdade, é o que está aqui nessa carta. E eu ensino, nos capítulos 1 até metade do capítulo 3, ele ensina, basicamente, a ideia lá é mostrar que todos nós somos pecadores. E ele usa as duas divisões, né, que ele menciona lá no capítulo 1 a 3. Quem são esses pecadores? Judeus e gentios.
judeus e todos os outros povos, todos são pecadores. E ele diz lá essa verdade no capítulo 3, versos 10 a 12. Olha o ensino do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Ele queria conquistar a confiança dos irmãos para a sua empreitada missionária. Ele diz lá no capítulo 3, verso 10: não há nenhum justo. Olha o ensino, todos são pecadores. Ele está dizendo aqui, olha, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, primeiro aspecto do ensino de Paulo, todos são pecadores. Segundo aspecto do ensino de Paulo, capítulo 3, metade do capítulo 3 para frente até o capítulo 5. A justificação, aquilo que nos justifica do pecado, é a justificação gratuita pela fé em Jesus Cristo. Veja lá no capítulo 3, ainda, versículos 23 em diante, ele diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Então qual é o ensino de Paulo? Até o capítulo 5, todos são pecadores, todos são justificados pela fé em Jesus Cristo. Capítulo 6 a 8, ele diz assim, olha, se nós somos salvos, nós temos que ter uma vida transformada por Cristo. E aí no capítulo 6, ele diz lá no verso 4, capítulo 6, verso 4, fomos, pois, sepultados com Ele, com Jesus Cristo, na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós não somos salvos, então temos que andar em novidade de vida. O que significa isso? Verso 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Verso 12, 6:12, de maneira que obedeçais às suas paixões. Olha o verso 13, oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não tem domínio sobre vós. Então veja, olha o ensino do apóstolo Paulo, sintetizando, todos nós somos pecadores, todos nós somos justificados gratuitamente pela fé em Jesus Cristo, e aquele que é justificado pela fé em Jesus Cristo, tem a vida transformada. Esse é o meu ensino. E nos versículos 9 a 11, Paulo vai mostrar que os judeus que rejeitaram Jesus Cristo também fazem parte do seu plano de redenção. Eu não vou ler o versículo relativo a esse trecho, porque sai um pouco do foco do nosso objetivo, de falar do discipulado. Então, essa era a mensagem que Paulo pregava. E quando ele reflete, quando nós, irmãos e irmãs, refletimos sobre essas verdades tão preciosas das Escrituras, veja que essa era uma mensagem transformadora. As pessoas, elas conquistavam a salvação pelas obras que elas praticavam. E Paulo vem com uma mensagem totalmente diferente, é pela fé no Filho de Deus, pela obra do Filho de Deus, e não nas nossas. E quando ele reflete sobre essas questões, vocês já ouviram alguns irmãos assim mais entusiasmados, né, que falam, ô glória! Paulo deu assim ô glória, lá no final dessa sessão, lá no capítulo 11, né, no final dessa sessão conceitual, que a ênfase é mais teórica, olha o que ele fala. É um ô glória, aleluia, né, como o pessoal fala por aí, né? Ele usa palavras mais sofisticadas, mas é um glória que ele dá aqui. O pessoal chama, os comentaristas, de doxologia. Doxa, glória.
logia a palavra, uma palavra de glória. Olha a palavra de glória de Paulo ao refletir sobre essas verdades tão preciosas da Escritura. Ele diz assim: ó profundidade da riqueza, capítulo 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. E ele continua falando, depois no final ele diz assim, verso 36, porque dele, para Deus, e por meio dele, por meio de Deus, e para ele, para Deus, são todas as coisas, a ele pois glória eternamente. Amém. Percebe a palavra de glória de Paulo aqui? Não é? Após refletir sobre essas verdades, que resumidamente eu lhes falei, então quando termina essa sessão, que é uma sessão mais conceitual, começa a outra sessão, capítulo 12, que ele vai aplicar estes conceitos. E agora vem o texto que nós lemos. Eu vou meditar rapidamente sobre o texto com vocês. Olha o que o texto diz, não é? Veja aí, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que é um rogo? Essa estrutura aqui, na verdade, dos versículos 1 e 2, ela é muito simples. É um rogo, é um apelo de Paulo para nós cultuarmos a Deus de forma racional, e ele explica como isso deve ser feito. Vou repetir, sintetizando a nossa passagem. Paulo apela, faz esse rogo, esse apelo, ele é algo veemente, intenso, forte, nesse pedido intenso, forte, para que os romanos cultuem a Deus de modo racional. Vou ler de novo o texto, olha. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e santo agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu apelo, eu peço intensamente que vocês cultuem a Deus de modo racional, de modo lógico. Como é cultuar a Deus de modo lógico? Nós vamos ver, mas olha o apelo, ele é interessante, porque diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Este apelo é fundamentado nas misericórdias de Deus. E que misericórdias de Deus são essas? Veja que essa expressão pois aqui é uma conjunção que liga esse texto com tudo aquilo que Paulo havia dito. Quais são as misericórdias de Deus? Que nós somos pecadores, mas nós somos salvos gratuitamente pela fé em Jesus Cristo, e a nossa vida foi transformada por Ele. Fundamentados nestas misericórdias, por aquilo que nós recebemos de Deus. Cultuemos a Deus de modo racional. Percebe? Mas, então, o fundamento são as misericórdias. Nós não cultuamos a Deus por aquilo que nós fazemos, é por aquilo que Deus fez por nós. Percebem? E como deve ser esse culto? O texto diz aqui, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. O que é apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus? Será que nós vamos ter que derramar o nosso sangue por Jesus Cristo? Certamente não é isso que Paulo está dizendo, embora em alguns contextos muitos cristãos tiveram que derramar o seu sangue por Jesus Cristo. Na época de Paulo, ou um pouco depois, quando os romanos intensificaram a perseguição contra os cristãos, muitos cristãos foram martirizados nas arenas de leões, sendo pendurados nos postes, era derramado um betume sobre eles e acendia-se fogo. Os cristãos eram queimados para iluminar a noite. Muitos cristãos foram martirizados. Pouco depois, Paulo foi morto, foi martirizado também, não é?
e a perseguição contra os cristãos se intensificou na parte final do primeiro século, Gregório, né, o apóstolo dos armênios, foi martirizado por sua fé. Não é mesmo? Ele não foi colocado na caverna lá por anos, sendo sustentado por uma irmã bondosa, piedosa. Muitos cristãos são martirizados por sua fé. Mas o que Paulo está dizendo aqui não é exatamente isso. Embora, esperamos que não, mas se houver necessidade, em virtude de professar a nossa fé, tivermos que pagar com a nossa vida está nas mãos de Deus. Mas não é esse o espírito aqui do apóstolo Paulo. O que significa então apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus? Perceba que algumas expressões aqui são expressões que nos remetem ao culto do Antigo Testamento. Apresentar, corpo, sacrifício, culto. Como é que era o culto do Antigo Testamento? Os animais eram sacrificados. Então, você está propondo que nós vamos ter que voltar a sacrificar animais? Claro que não! Claro que não! Aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, eles tinham um propósito: apontar para o verdadeiro sacrifício de Deus. Aquele que consumou, o sacrifício que consumou o sacrifício que era feito em figura lá no Antigo Testamento. Qual foi esse sacrifício? Jesus Cristo. Jesus Cristo consumou aqueles sacrifícios. Por isso, João diz o quê? A respeito de Jesus Cristo. Olhou para ele, apontou o dedo e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não eram aqueles cordeiros que eles sacrificavam lá no Antigo Testamento. Mas o Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Aqueles sacrifícios apontavam para Jesus. Eram figuras do sacrifício de Jesus, né? Então, mas o que significa então cultuar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável? Meus irmãos, significa simplesmente que nós precisamos entregar toda a nossa vida a Deus. Nós precisamos nos submeter totalmente a Deus. E como isso é feito? Como isso é feito? No culto público, como nós estamos aqui, e no culto diário. O que é no culto diário, no dia a dia? O que é apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus no culto público? Significa que nós não podemos cultuar a Deus de uma maneira fria, de uma maneira indiferente. Domingo é dia de ir na igreja, então vou lá na igreja bater o cartão para o pastor me ver. Não, nós cultuamos a Deus, juntos aqui, reunidos, louvamos a Deus com louvores, com expressões de gratidão, de alegria, porque nós compreendemos aquilo que recebemos de Deus. Percebem? Então, o nosso culto público, esse que nós estamos aqui fazendo, não pode ser um culto frio. Tudo bem, hoje eu estou na igreja, amanhã não está. Certa feita, uma mulher samaritana fez um questionamento a Jesus Cristo. Ela disse para Jesus: olha, agora eu reconheço que tu és profeta. E disse assim: onde é o lugar correto da adoração? Eles estavam lá em Samaria, né? É aqui no monte Gerizim, que fica em Samaria, ou é no monte Sião, lá em Jerusalém? Onde é que nós devemos adorar? Lembram-se dessa pergunta da mulher samaritana? E que Jesus respondeu: mulher, não é o local, não importa o local. Deus está procurando para si adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É adorar com alegria, é ter prazer nisso, é adorar com gratidão por aquilo que Deus fez por nós.
E adorar em verdade é de acordo com o ensino das Escrituras. O boletim é preparado pelo nosso pastor, ele é publicado, é um boletim. Quando eu leio a liturgia do nosso culto, eu fico muito feliz, porque é um culto bem conduzido, as partes são bem direcionadas e todas fundamentadas nas Escrituras. O nosso culto tem que ser fundamentado nas Escrituras e tem que ser um culto alegre, verdadeiro, em gratidão. Então isso é você se entregar a Deus no culto público. E no culto diário? O culto diário está aqui, olha, verso 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que tem que ser o nosso culto diário? 2 aspectos, um negativo e outro positivo. O negativo: não vos conformeis com este século. O negativo é nesse sentido, de ter a partícula não, né? Não vos conformeis. E o positivo: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Um discípulo de Cristo, ele não se conforma com este século. O que isso significa? A palavra conformar, ela é derivada da palavra esquemazo. Lembra você alguma coisa? Esquemazo, esquema, padrão. Nós não podemos nos conformar com os esquemas deste século, com os padrões, com os moldes. Nós não vamos ser moldados pelo esquema, pelo molde deste século. Alguns traduzem: não vos conformeis com este mundo, mas eu não acho que não é a melhor tradução, porque mundo é cosmo, e a palavra aqui para século é aion, que significa era, tempo, é o nosso tempo com os seus valores, com as suas características. Não se deixem moldar pelos valores deste tempo. Eu quero lhes dar um exemplo que para mim é muito forte. Um dos valores deste tempo, uma das características desse tempo, não sei se você concorda, acredito que você vai concordar, é a pornografia. Vocês concordam comigo? Uma das características deste século, desse tempo que nós vivemos, não é, pastor? Essa era que nós vivemos, algo muito forte, é a pornografia. A pornografia que resulta em adultérios, a pornografia que faz com que pessoas realizem o ato sexual antes do casamento, né? E o que a Bíblia nos ensina em relação a esse assunto? A Bíblia nos ensina que o nosso corpo deve ser usado em santificação. Ou seja, a Bíblia nos exorta a sermos fiéis ao nosso cônjuge, a praticar o sexo após o casamento, não é isso? A Bíblia nos ensina isso. Agora, nós vamos permitir moldar a nossa vida, as características da nossa era, percebem? Não vos conformeis com este século. Não permitam que a vida de vocês, eu não posso permitir que a minha vida seja moldada aos esquemas, aos padrões, às características do nosso tempo. Mas pelo contrário, agora o aspecto positivo, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação da mente. A palavra transformação aqui, transformar, é a palavra metamorfose. Metamorfose. Você sabe o que é uma metamorfose? É uma mudança a partir de algo anterior que existia. Isso é uma metamorfose. Quando a gente pensa em metamorfose, nós logo lembramos da metamorfose da borboleta, né? A borboleta fêmea adulta deposita o ovinho lá na folha da planta. Esse ovo, ele vai se transformando numa larva dentro de um casulo, até que essa larva cresce, o casulo rompe e sai de lá uma linda
borboleta. Essa é a metamorfose da borboleta. É a transformação a partir de algo anterior que havia. Né? A palavra de Deus nos ajuda, nos exorta, nos orienta a transformar a nossa vida. E qual é o agente da transformação? A renovação da mente. A renovação daquilo que nós pensamos. Nós somente seremos transformados, meus irmãos e minhas irmãs, na medida em que a nossa mente for inundada pelas Escrituras, por aquilo que a Escritura ensina. A transformação aqui não é por aquilo que a gente vê na TV, não é por aquilo que a gente ouve no rádio, não é por aquilo que a gente lê no jornal, mas a transformação que Deus está propondo, uma transformação pelo poder do Espírito Santo, que realiza essa obra, quando nós meditamos na palavra de Deus. Eu espero que no ano de 2022, nós meditemos na palavra de Deus diariamente. Diariamente, não importa a porção que você leia, mas importa você separar um tempo para meditar nas coisas de Deus. Transformação, a metamorfose, a transformação na nossa vida se dará pela renovação da mente. É interessante, né? Eu já ouvi o pastor Roy pregando sobre isso. Quando a mente é transformada, os nossos sentimentos também são, as nossas ações também são. No final do ano, o pastor Roy pregou sobre Filipenses capítulo 4, dizendo, lá no versículo 8, que aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que existe louvor, que é a virtude, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Veja como a palavra de Deus nos propõe transformar a nossa vida pela renovação da mente. Então, veja, basicamente o que é ser um discípulo de Cristo? É cultuar a Deus de modo racional. O que é cultuar a Deus de modo racional? É cultuá-lo por aquilo que Ele fez, as misericórdias dEle sobre a nossa vida. E nós vamos cultuá-lo entregando toda a nossa vida a Ele. Não há parte da nossa vida. Não tem parte da nossa vida, seja a área afetiva, a área financeira, não importa. Tudo da nossa vida deve ser consagrado a Deus. E de que maneira nós fazemos isso? Quando nós nos reunimos como igreja para cultuar o Senhor com alegria, em espírito e em verdade, de acordo com a sua palavra, mas com alegria e gratidão, e no dia a dia, não nos conformando com as características deste século, não nos moldando a este século, aos valores desse século, mas transformando, buscando em Deus a transformação da nossa vida pela renovação da nossa mente, mediante a instrução das Escrituras. O texto termina dizendo assim, que quando nós cultuamos a Deus dessa forma, nós vamos experimentar, o objetivo é, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer andar no centro da vontade de Deus? Eu quero. Então vamos levar em consideração aquilo que nós aprendemos nesta manhã, cultuar a Deus de modo racional. A vontade de Deus, só para a gente terminar, ela é expressa de duas formas. Tem a vontade que é revelada, está aqui, é só a gente ler e conhecer, vontade que é revelada. Por exemplo, se você perguntar assim, eu devo amar o meu inimigo? Eu devo orar pelo meu inimigo? Isso está revelado? Está revelado, está em Escritura. Sim, você deve amar o seu inimigo, amar, orar pelo seu inimigo. A Bíblia diz isso, não sou eu que digo. Então, o que cabe a nós, a Bíblia diz, é cumprir. Né? Mas existe um outro lado da vontade de Deus que não está revelado, que tem a ver com a nossa vida. Por exemplo, que eu devo viajar mês que vem?
Eu devo mudar de médico? Com quem eu vou me casar? Será que eu devo aplicar naquele negócio aplicar mais naquele negócio? Você percebe que há tantas questões da vida que carecem de um direcionamento de Deus para ela. E nós queremos ser direcionados na nossa vida em tudo. Quando tivermos um impasse, qual que é a melhor coisa que nós devemos fazer? Colocar diante de Deus esse impasse. E Deus, Ele vai responder. Ele vai responder. Mas há necessidade de nós estarmos cultuando de modo racional. Cultuando a Deus. No culto público, no culto individual, como a palavra dele propõe. Para experimentarmos a sua vontade na nossa vida. Ele vai direcionando, Ele vai mostrando. Às vezes a gente vai dar um passo e Ele fala, opa, não dá esse passo não. Ele vai te orientando. Nós queremos viver no centro da vontade de Deus. Paulo queria ser um missionário enviado pela igreja de Roma para a Espanha. Os planos de Paulo foram frustrados. Na verdade, ele foi morto em Roma. Paulo realizou 3 viagens missionárias. Na terceira viagem missionária, ele escreveu aos Romanos, ele estava lá em Corinto, como eu lhes disse. Ele realizou mais uma viagem para Roma. Alguns dizem que essa viagem foi a 4ª viagem missionária, mas na verdade, a maioria dos comentaristas diz que essa é simplesmente a viagem para Roma, porque ele foi como preso. Embora sendo missionário, mesmo preso, ele pregava o evangelho. Em todo momento, ele aproveitava os momentos para pregar o evangelho, e assim nós devemos fazer também. Mas que bênção, que nós sejamos discípulos de Jesus Cristo, que nós cultuemos a Deus de modo lógico, racional. Qual é o modo lógico, racional? Nos apoiando naquilo que Ele fez por nós. Nós éramos pecadores, nós fomos justificados gratuitamente por Deus, através da fé em Jesus Cristo. Nós somos transformados para uma nova vida. Não vamos nos conformar com os valores dessa vida, ao contrário, transformemos a nossa mente e transformemos a nossa vida, transformando a nossa mente através das Escrituras e transformando a nossa mente, os nossos sentimentos e o nosso modo de agir, para que sejamos identificados como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nós. Amém.